pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje eu vou gravar o vídeo. Eu sei que eu já falei isso nos dois últimos vídeos, mas eu pretendo fazer um vídeo realmente entre 10 e 15 minutos e me ater mais ao tempo, porque eu pequei bem em relação ao tempo nos últimos vídeos. Então, os últimos vídeos foi de 20 e poucos minutos, eu pequei um pouco em relação a isso. Então hoje eu vou de fato tentar fazer um vídeo até menos cansativo para vocês, entre 10 e 15 minutos. A professora Fernanda me direcionou a falar sobre o processo legislativo, começando pela emenda constitucional. Entretanto, eu já falei com vocês no primeiro vídeo de monitoria, eu já falei com vocês sobre o processo legislativo, justamente começando pela PEC, pelo projeto de emenda constitucional. Então não vou me repetir aqui nesse terceiro vídeo. Hoje, então, gente, a gente vai falar sobre o projeto de lei ordinária, né, o projeto de lei e o projeto de lei complementar. Inicialmente, é necessário que a gente faça uma distinção entre lei ordinária e lei complementar. E no vídeo eu vou falar dos dois projetos, dos dois processos legislativos, tanto de uma lei complementar quanto de uma lei ordinária, que eles não são tão diferentes assim, e no que for diferente eu vou falar, eu vou deixar claro como é diferente, por que é diferente. Primeira coisa, vou fazer umas diferenciações iniciais, e quando eu falar e não apontar determinada coisa é porque é igual. Quando eu não apontar a lei complementar é assim, a lei ordinária é assim, é porque é igual. Então, vamos lá. Primeiras diferenciações, gente. O que é uma lei ordinária? O que é uma lei complementar? A lei complementar, a gente pensa em tese que é para complementar determinado assunto que a Constituição ela começou, introduziu, foi vago, e a lei complementar virá justamente para complementar esse assunto. Só que a gente deve pensar, então, primeiramente, naquelas normas de eficácia limitada, que precisa de uma lei para complementá-la. Fora isso, ela não produzirá efeitos. Não vamos nos ater à lei complementar para essa função, porque por mais que a lei complementar exerça essa função em diversas normas constitucionais de eficácia limitada, muitas dessas normas constitucionais de eficácia limitada, elas se dão realmente nos termos de uma lei ordinária. Então a sua complementação se dá nos termos de uma lei ordinária, não necessariamente de uma lei complementar. Então, mas como que eu vou saber então o que é uma lei complementar e o que é uma lei ordinária? A lei complementar é muito simples. Ela vai ser lei complementar quando a Constituição disser que ela vai ser lei complementar. A Constituição estabelece o que é lei complementar. Ela diz o que é lei complementar de uma forma expressa. Lei complementar, uma lei complementar vai falar sobre isso, uma lei complementar vai falar sobre aquilo. Determinada lei complementar falará sobre isso. Então a Constituição diz quando que é necessário que seja uma lei complementar e quando é necessário que seja. Aliás, ela só diz quando é necessário que seja uma lei complementar. Ela não diz quando que vai ser lei ordinária. Então quando que é lei ordinária? Quais são as leis ordinárias? A lei ordinária ela tem um caráter residual. A lei ordinária tem um caráter residual. Pensamos assim, quando não for lei complementar, quando não for emenda constitucional, será lei ordinária. Será lei ordinária. Então ela possui esse caráter residual. Então a gente vai por exclusão. É lei complementar? Não. É lei? A gente está aqui. Isso aqui é uma lei complementar? Não. Então é uma lei ordinária. Mas lendo a lei, como que eu vou saber pelo texto da lei se ela é complementar ou se ela é lei ordinária? A própria lei fala. Lei complementar tal, tal, tal. Então se ela fala lei complementar tal, 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 temos uma lei complementar. Fora isso, a gente está falando de uma lei ordinária. Outra coisa é que o rito de aprovação. Então a gente sempre lembra, isso é muito cobrado em prova. Geralmente são nessas coisinhas assim que a gente faz uma troca. A prova ela não traz a questão errada, absurdamente errada. Ela não traz a questão errada de uma forma assim, tipo assim, falando de um outro assunto que não tem nada a ver com aquele assunto em questão. Ela traz realmente uma frase que parece uma frase correta, só que ela muda um ponto-chave. E um dos pontos-chaves que se mudam muito em questões que cai processo legislativo de lei ordinária e de lei complementar é justamente o que é necessário para aprovação. Então vamos lembrar também na diferenciação. Para aprovação de uma lei complementar é necessária a maioria absoluta dos membros da casa. Maioria absoluta dos membros da casa. Em contrapartida, para aprovar uma lei ordinária é necessária apenas a maioria simples. Então a gente já vê essa diferença. Na maioria simples, quando a gente falar, tem um pernilongo aqui me incomodando. Na maioria simples, quando eu falar de lei ordinária, e maioria absoluta, quando falar de lei
complementar. Então a gente vê que a lei complementar é um pouco mais dificultosa para ser aprovada. Outro ponto importante é que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Então a gente pensa na pirâmide lá, pirâmide de Kelsen, Constituição, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária. Só que na verdade não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Há esse entendimento. Então se determinada lei complementar tiver dizendo uma coisa, determinada lei ordinária estiver dizendo outra, a gente vai utilizar os outros mecanismos de solução de antinomias. Então, se por hierarquia não é possível, a gente vai utilizar o por especialidade. Se o por especialidade não for possível, que a norma especial, a norma específica prevalece sobre a geral, não for possível também, porque as duas são gerais ou as duas são especiais, a gente utiliza o mecanismo cronológico, qual que veio depois. Então, não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Dito isso, feitas essas considerações iniciais, vamos de fato entrar ao processo de aprovação dessas normas, tanto da lei complementar quanto da lei ordinária. Primeira coisa que a gente tem que falar é que tanto a lei complementar quanto a lei ordinária, a primeira fase, vamos falar da primeira fase, é a fase de iniciativa. Essa iniciativa ela pode ser por iniciativa popular, ela pode ser uma iniciativa concorrente, ela pode ser uma iniciativa reservada. E o que é observado aqui? Que a gente lembra que quando eu falei sobre projeto de emenda constitucional, não é admitida a iniciativa popular para PECs, para o projeto de emenda constitucional. Então, não é admitido a participação dessa forma, a participação popular dessa forma nos projetos de emenda constitucional. Entretanto, tanto para a lei complementar quanto para a lei ordinária, é sim possível que elas tenham uma iniciativa popular. Só que outras coisas, que são aqueles pontos que caem em prova, que geralmente muda a porcentagem, muda uma coisinha, que é o que? São os números. Vamos lá, gente. Essa iniciativa popular, quais são os requisitos? Os requisitos são que ela contenha pelo menos 1% de todo o eleitorado nacional. Ela precisa conter no mínimo 1% todo o eleitorado nacional. Eu não estou dizendo que ela tem que conter 1%, ela tem que conter no mínimo 1%. 2, 3, 4, melhor ainda. No mínimo 1% de todo o eleitorado nacional. Ela precisa estar presente, ela precisa ter colhido assinaturas de pelo menos 5 estados diferentes. 5 estados diferentes. E cada estado desse tem que ter pelo menos 0,3% dos eleitores. Então, cada estado desse tem que ter pelo menos 0,3% dos eleitores. Então, 0,3%, 1% do eleitorado e no mínimo 5 estados. São os requisitos justamente para essa iniciativa popular de lei complementar ou de lei ordinária. Quando também é possível uma iniciativa concorrente. Quando a gente fala em iniciativa concorrente, isso é muito básico. Quando a gente fala em iniciativa concorrente, quer dizer que essa iniciativa de determinado assunto pode ser dada por mais de uma pessoa ou órgão. A gente tem algumas iniciativas concorrentes, a gente pode observar no caput do artigo 61, que traz diversas pessoas, diversas casas, diversos órgãos, diversas pessoas ali, que podem deliberar sobre alguns assuntos de lei complementar. Então, quando for a iniciativa concorrente, mais de uma casa ou mais de uma pessoa pode dar iniciativa sobre determinado assunto, tanto lei complementar quanto lei ordinária. Quando a iniciativa for reservada, quando a gente falar que a iniciativa é reservada é uma iniciativa privativa, que ela só pode ser feita por determinada pessoa ou por determinado órgão. Por exemplo, artigo 165 da Constituição, inciso 1, 2 e 3. O artigo 165 da Constituição, inciso 1, 2 e 3, diz que a competência privativa do Poder Executivo apresentar projetos de lei em questões orçamentárias ali, questões orçamentárias justamente do Plano Nacional, se eu não me engano, é o Plano Plurinacional, se eu não me engano. De qualquer forma, questões orçamentárias, que eu não me recordo quais são especificamente, elas são de iniciativa privativa do Poder Executivo. Então, apenas o Poder Executivo pode dar iniciativa a esses projetos de lei. E agora, já partindo para a próxima fase, a primeira fase, como eu disse, é a iniciativa, e
A segunda fase agora vai ser a fase constitutiva, que é a fase de votação e deliberação. Votação e deliberação. Então vamos lá. Foi apresentado, teve iniciativa. Agora a gente vai falar sobre aquilo. Então a gente tem que lembrar, não sei se vocês já chegaram a estudar, se não chegaram a estudar, vocês vão estudar, as comissões. A gente vai falar, então, depois que é apresentado determinado projeto de lei, ele vai passar pelas comissões. A gente tem as comissões temáticas, que justamente as comissões específicas sobre determinados temas daquele relacionado ao projeto de lei. E a gente tem a Comissão de Constituição e Justiça, e a gente ainda tem a Comissão de Tributação, se eu não me engano, de Finanças e Tributação, que quando for o projeto de lei de questões orçamentárias. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. Primeiro, foi apresentado, vai passar primeiro na casa iniciadora, seja lá qual for, vamos supor que esse projeto de lei tenha sido apresentado na Câmara dos Deputados. Ele vai ser direcionado à comissão temática da Câmara dos Deputados. Essa comissão temática vai depender do projeto de lei. Se for um projeto de lei, por exemplo, que trata de segurança pública, ela vai para a comissão temática de segurança pública. Então essa comissão temática vai discutir realmente o conteúdo, se é bom, se não é, o que deve mudar. Então vai discutir realmente o conteúdo daquele projeto de lei. O conteúdo, essa comissão temática. Entretanto, o que é necessário saber sobre isso? Sobre isso, o que é muito cobrado? A comissão temática ela não tem um parecer vinculante. O que quer dizer com isso? Por mais que a comissão temática diga que aquilo não é bom, a casa pode muito bem ignorá-la. Ela vai dar o parecer, ela vai dar a opinião dela. Só que ela não tem um parecer vinculante. Se ela falar que ela não concorda, que a comissão temática deu um parecer contrário àquele projeto de lei, a casa pode muito bem continuar com o trâmite daquele projeto de lei normalmente, ignorando o parecer da comissão temática. Depois da comissão temática, aprovando ou não aprovando, tanto faz, esse projeto de lei ele vai ser encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão permanente. É uma comissão permanente, é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai deliberar sobre a constitucionalidade daquele projeto de lei. Inclusive, é um controle de constitucionalidade sendo feito ali, na CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça então, vai dizer se aquilo é constitucional ou não. Vai debater justamente a legalidade e vai debater, aliás, a constitucionalidade daquilo. Não vai adentrar o mérito. O mérito, quem debate sobre o mérito são as constituições temáticas. A CCJ vai debater apenas a constitucionalidade daquele projeto de lei. E, diferentemente das comissões temáticas, a CCJ ela tem um parecer vinculante, e isso é importantíssimo, isso é muito cobrado, cai muito em prova. O parecer da CCJ é vinculante, ou seja, se a CCJ disser que aquele projeto de lei fere a Constituição, aquele projeto de lei não vai poder continuar. Então, justamente, vou ter que recomeçar aquilo tudo de novo, ele vai ser rejeitado. E ponto importante quando for rejeitado, gente, pelo princípio da irrepetibilidade, não se pode, quando o projeto de lei ele for rejeitado, lembra quando eu falo de uma forma geral, estou me referindo tanto a complementar quanto a lei ordinária. Quando um projeto de lei ele for rejeitado, ele não pode novamente ser votado na mesma sessão legislativa. A sessão legislativa dura um ano. Então a sessão legislativa dura um ano, começa, se não me engano, em fevereiro ou março, e vai até... Ela tem uma pausa em julho e vai até dezembro, depois não tenho certeza. De qualquer forma, nessa sessão legislativa, aquele projeto, na mesma sessão legislativa, aquele projeto de lei rejeitado ele não pode ser apresentado novamente, salvo se ele for proposto por uma maioria absoluta dos membros, pela maioria absoluta dos membros. Então, por exemplo, lei ordinária precisa de maioria simples para aprovação. Rejeitou a lei ordinária. Pronto, se a maioria absoluta dos membros quiser propor aquilo novamente, eles vão poder. Eles vão poder desarquivar aquilo, eles vão poder tirar aquele projeto de lei, por considerar urgente, e votar novamente na mesma sessão legislativa. Mas pelo princípio da repetibilidade, a regra é que um projeto de lei rejeitado ele não pode ser votado novamente na mesma sessão legislativa. E, como eu estava dizendo, a CCJ ele tem esse parecer vinculante, então ela pode muito bem rejeitar determinado projeto de lei por entender que ele é inconstitucional. Passou pela CCJ, se for um projeto de lei de questões orçamentárias, ele vai para a Comissão de Tributação e Finanças e Tributação, que, como disse, questões orçamentárias que também vai dar o seu parecer.
E depois, isso é tudo na casa iniciadora. Depois de fazer isso na casa iniciadora, ele vai ser encaminhado, caso seja tudo aprovado, tudo direitinho, se for uma lei ordinária com maioria simples dos membros, se for uma lei complementar com maioria absoluta dos membros, após isso ele vai ser direcionado para a casa revisora. Se começou na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, se começou no Senado, vai para a Câmara dos Deputados, seja onde for, vai ser direcionado para a casa revisora. Essa casa revisora vai repetir todo o processo. Comissão temática da casa revisora, por exemplo, comissão temática do Senado, também tem. Tem a comissão temática da Câmara dos Deputados e a comissão temática do Senado. Então vai repetir a comissão temática, vai repetir a comissão de Constituição e Justiça no mesmo trâmite, ou seja, da mesma forma, parecer vinculante. Se tiver também, se for questões orçamentárias, vai ter a comissão de tributação, de finanças e tributação. E após isso, caso seja aprovado tudo certinho, aí a gente vai para a sanção ao veto presidencial. O presidente vetando, a gente vai para a terceira fase, que a gente chama de fase complementar ou fase integradora, que a gente realmente, de fato, vai colocar aquela lei em vigor, né? Então a gente vai promulgar aquela lei complementar. Primeiro ele vai promulgar, ele vai realmente, tá tudo certinho, pronto, deu a sanção, promulgou, e depois publicou, claro, pelo princípio da publicidade. Então, os atos devem ser públicos, ela vai ter efeito depois publicada no Diário Oficial. Claro, lembrando também daquela consideração do vacatio legis, então, que é o período vago de uma lei. Se eu não me engano, é 45 dias. Se eu não me engano, é 45 dias, mas está na LINDB. De qualquer forma, o período vago da lei, que, salvo disposição contrária, vai ser, se eu não me engano, 45 dias. Que aquela lei já vai ser promulgada, já vai estar publicada, só que ainda não vai estar produzindo efeitos. Claro, se a própria lei estiver dizendo que dispensa vacatio legis, ela vai ter eficácia imediata após a sua publicação, então a gente vai dispensar. De qualquer forma, essa terceira fase é a fase da integração, a fase complementar ou fase integradora. E dessa forma, encerrando-se assim o processo legislativo de uma lei ordinária ou de uma lei complementar, com as suas importantes diferenças. Lei complementar maioria simples, lei complementar maioria absoluta, lei ordinária maioria simples. Lei complementar simplesmente porque a Constituição diz que será por lei complementar. Lei ordinária tem caráter residual. Qualquer dúvida que tiverem é só falar, precisar de qualquer coisa, é só mandar mensagem. Fiquem com Deus e bons estudos.